Então, pessoal, para exemplificar o conteúdo de mistura gasosas, eu vou utilizar um exercício de vestibular, né, que geralmente, da forma que é mais pedida, mas esse conteúdo de mistura gasosa ele não é algo tão cotidiano, não é algo tão usual. É mais normal te encontrar questões sobre características dos gases, né, equação de estado, as transformações, do que as misturas em si. Mas pode aparecer, né? Então é bom estar preparado para isso. Não é difícil quando a gente faz a análise aí certinha e separada de cada um deles, né? Então vamos ver como é que faz? Então vamos lá. Vamos aqui acompanhando o exemplo para ficar mais fácil, né? Para a gente poder entender essa questão de misturas gasosas, porque tem bastante informação e às vezes a gente não sabe como usar essas informações, mas vai ficar bem fácil. Então a gente tem dois balões idênticos de 4,1 litros cada um e eles foram colocadas às extremidades de uma mangueira de volume desprezível. Então ele está desconsiderando o volume da mangueira e considera somente o volume dos balões. A mangueira possui uma torneira inicialmente fechada conforme o esquema abaixo. Sabendo que há 0,07 gramas de gás hidrogênio no balão A e 0,4 gramas de gás oxigênio no balão B, calcule a pressão no balão A após a abertura da torneira a 27 graus Celsius. Então, o que a gente tem que considerar aqui? Nós temos uma mistura de gases que vai acontecer após a abertura dessa torneira. E aí, depois de ocorrer essa mistura, após a abertura da torneira, ele quer que a gente calcule a pressão no balão A, né? Então, a gente vai ter que analisar isso separadamente. Então, vamos passo a passo aqui. Então, os primeiros dados que a gente tem é a figura. Nós temos de um lado o gás A, nitrogênio, e do outro lado gás B, oxigênio. E aí os dados que ele nos deu é que os dois balões eles são idênticos e tem 4,1 litros cada um. Então, o volume nós já temos, né? E os gases nós já temos. Outra coisa que ele deu foi a massa. Então, ele falou que ele tinha 0,07 gramas de gás nitrogênio e 0,4 gramas de gás oxigênio. E ele falou que a temperatura era de 27 graus Celsius. Então, a gente tinha que agora, a partir desses dados do enunciado, isso aqui está tudo no enunciado, calcular a pressão do balão A após a abertura da torneira, após acontecer a mistura entre os gases. E ele quer saber qual seria a pressão somente do balão A. Então, a primeira coisa é pegar a equação que a gente vai utilizar para descobrir isso. Como ele quer da mistura, porque no balão A é após a abertura da torneira. Então, a gente está falando da pressão da mistura. Por mais que a gente está analisando um dos balões, depois que aconteceu a mistura, vira uma coisa só. Por isso que a gente tem que analisar a mistura. Então, você vai pegar o PVNRT lá da mistura. Então, eu tenho a pressão da mistura vezes o volume da mistura igual ao número de mols da mistura vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então, o primeiro dado que eu colocaria, que está mais fácil para nós, seria o volume, né? O volume da mistura é a soma dos volumes dos dois balões. Então, nada mais é, se eu sei que ele falou que ele tem dois balões idênticos de 4,1 litros, então o volume do gás A, do balão A, é 4,1, mais o volume do balão B, que é 4,1.
Isso no total vai dar 8,2 litros. Então, nós já temos o volume da mistura. Outra coisa que nós não temos é o número de mol da mistura. Então, como que a gente vai calcular esse número de mol? A gente vai pegar a massa que ele deu no enunciado e vai dividir pela massa molar desses gases. Então, o número de mols ali do gás nitrogênio é 0,07 gramas do enunciado dividido por 28, que é a massa molar desse gás. E o número de mols do gás oxigênio é 0,4 gramas do enunciado, que é a massa desse gás, dividido pela massa molar do gás oxigênio, que é 32. Isso vai dar 0,025 número de mols para gás nitrogênio e 0,0125 número de mol para gás oxigênio. Nós achamos agora o número de mol parcial, né, o número de mol de cada gás, e aí a gente vai descobrir agora o número de mol da mistura somando o número de cada gás. Então eu vou ter 0,025 do gás nitrogênio, ou do balão A, mais 0,0125 para o balão B, que é do gás oxigênio. Somando isso, eu vou ter 0,015 mol. Então, o número de mol da mistura é 0,015. E aí vai faltar eu calcular só a temperatura. Ele falou que a temperatura era 27 graus Celsius. Jogando ali na nossa formulazinha para transformar em Kelvin, 27 graus Celsius mais 273, nós vamos ter 300 Kelvin. Agora que nós já temos todos os dados separados, calculados e prontos, é só jogar aqui na equação. Então, a pressão da mistura é o que eu quero descobrir. O volume da mistura nós descobrimos que é 8,2. O número de mol da mistura é 0,015 vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes 300, que é a temperatura em Kelvin. E aí a pressão total dessa mistura vai ser de 0,045 atm. Não é difícil, é só a gente analisar etapa por etapa, gás por gás e fazer as somas, né? Não tem nada diferente do que a gente fazia antes, só que independente para cada gás. Agora, além de descobrir para cada gás, a gente tem que colocar isso na mistura total. Então, fiquem tranquilos com esse conteúdo, ele não cai sempre. É uma característica mais da área de física, mas para a gente estar preparado, vocês vão olhar essa questão e vão refazer ela do início ao fim. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula!